Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, estou muito alegre hoje aqui na presença de Deus. Como é bom desfrutarmos, de um tempo para meditarmos na preciosa salvação que nós alcançamos em Jesus, Isso é muito bom, muito bom. E na semana passada, o pastor Ivan havia comentado para que eu meditasse uma palavra para hoje. E às vezes isso acontece, Teve uma outra pregação, um dia o pastor pregou num dia, no outro dia eu não estava, no dia que ele pregou eu não estava. E eu vim e preguei a mesma palavra, mesmo texto, mesmo sentido. E eu não sabia, Se eu soubesse, com certeza eu ia ficar com vergonha, Eu ia falar, não vou pregar não, senão vão falar que eu estou pregando a mesma mensagem do pastor. E eu não sabia. Depois vários irmãos comentaram. Eu acho isso e considero precioso demais, porque percebo que o Espírito Santo enfatiza alguns assuntos conosco, E esta é uma noite de salvação. Esta é uma noite em que nós estamos olhando para a cruz e compreendendo o quanto nós somos carentes e necessitados do favor de Deus, da graça de Deus. Eu, participando assim da cantata, às vezes medito um pouco também da onde o Senhor me tirou. E percebo o quanto somos carentes da graça, irmãos. Nós somos carentes da graça. Nós precisamos do favor de Deus. Sem Ele nós não seríamos nada. E é muito bom estar aqui para juntos celebrarmos esta vitória de salvação. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor pela confiança, pedir para os obreiros aqui que são mais experientes do que eu, ficarem orando por mim aqui na retaguarda. Amém? Irmãos, como eu falei no início, eu não posso me privar. O texto que Deus colocou no meu coração está em Êxodo capítulo 12. Não é igualzinho, não vou falar a mesma coisa, mas alguma coisa não tem como fugir. Aliás, nós estamos em Páscoa e precisamos meditar um pouco a respeito disto. Esse assunto é tão profundo, seria impossível esgotar ele assim, estudando todo dia em um ano. Imagina em só 2 cultos, como hoje, Então Deus tem ainda complementos a realizar nesta noite com a sua palavra. O pastor Ivan já fez, glórias a Deus por isso, uma boa introdução pela manhã. E eu vou aqui apenas complementar aqui alguma coisa. Amém, irmãos? O texto do capítulo 12 do livro do Êxodo está escrito: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si, e vou pedir ajuda dos irmãos, quando eu fizer uma pausa, você completa o texto, amém? E Israel dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um, segundo as casas dos pais, um para cada casa. Mas se a família for pequena, para um. Então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça, com os pés, e com a fressura, ou as entranhas, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés,
e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Muito bom aqui meditarmos um pouco mais neste texto nesta noite. Meus irmãos, eu quero meditar já a partir do texto da Páscoa. Eu pedi para que os irmãos lessem comigo e nós enfatizamos uma palavra. Nós enfatizamos a palavra Cordeiro. Tudo porque hoje, nesta noite, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do Cordeiro de Deus. Desde o Gênesis, se nós formos olhar, por exemplo, no capítulo 3 e no verso 21, nós vamos contemplar a antecipação da expiação substitutiva. Que nome difícil. Deus ali está antecipando e trazendo o conhecimento a todos nós de como seria a expiação substitutiva. Ali ele está antecipando. Que passagem, que momento é esse? É o momento em que o homem havia caído no pecado. Eva e Adão haviam pecado contra Deus, e a Bíblia diz que ao entardecer, como Deus fazia todas as tardes, o Senhor está caminhando pelo jardim, quando de repente ele pergunta por que é que eles estavam se escondendo de Deus. Neste capítulo, irmãos, nós já conseguimos contemplar o início do que Deus desejava trazer como conhecimento e entendimento com relação a este tema que estamos meditando aqui, um cordeiro. Eu já me perguntei várias vezes, por que é que Deus escolheu um cordeiro? E às vezes nós não encontramos resposta. Algumas respostas é porque Ele quis. E Ele quis escolher um cordeiro, irmãos, e Ele começa a ensinar o seu povo, dizendo que quando o povo peca, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós cometemos pecados contra Deus, se faz necessário o derramamento de sangue de um inocente, para que se cubra os pecados daquele que cometeu a falha. Nesse momento, o Senhor está sentenciando Adão, sentenciando a Eva, e de repente, quando percebe que eles estavam nus, despidos, com a sua vergonha exposta, o Senhor percebe que eles estavam no esforço e na tentativa de cobrir a sua vergonha com os seus próprios esforços. Eles estavam com uma folha tentando cobrir a sua nudez de Deus, envergonhados do que na verdade eles haviam feito, praticado contra Deus. E ali o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor fez para o homem, da pele de um animal, vestimentas, para que na verdade eles pudessem cobrir a sua vergonha. Olha que interessante. Desde Gênesis, Deus já está mostrando para nós que não adianta a gente fazer o esforço, por maior que ele seja, achando que nós com as nossas próprias forças conseguiremos, irmãos, apagar o erro que cometemos, ou camuflar o pecado, a natureza pecaminosa que temos. Quem sabe os homens achavam que com a folha Deus não ia perceber que eles estavam nus, mas Deus já estava mostrando que quando o homem peca é necessário que o inocente morra, que o inocente pague um preço, que o sangue seja derramado, e que somente o esforço de Deus e aquilo que Deus faz por nós pode de fato cobrir a nossa nudez, o nosso pecado e a nossa natureza pecaminosa. Então lá em Gênesis, Deus está na verdade estabelecendo nos homens uma análise de conhecimento de que eles precisavam conhecer como funcionariam as coisas a partir de então. A partir do pecado não adiantava mais o homem se esforçar por si só. A partir do pecado não adiantava o homem tentar por si próprio cobrir as suas culpas, mas apenas o esforço de Deus por nós poderia cobrir a culpa e a nossa vergonha. Isso começou em Gênesis. Um pouquinho mais para frente, lá para o capítulo 22, nós vamos encontrar agora, depois de um tempo estabelecido, depois que Deus chama Abraão para andar com ele, um tempo em que Abraão está andando com o seu filho Isaque, e Deus decide testar a Abraão. Deus decide verificar como está o nível da fé de Abraão, e não apenas isto, ele decide uma vez mais manifestar, irmãos, a sua natureza, a maneira como ele desejava expandir a salvação a nós. E mais uma vez, nós vamos verificar entrando em cena o tema do Cordeiro. Abraão está com o seu filho feliz,
a Bíblia fala que o seu filho já era moço, ele não era um pivetinho, um pequenininho, ele já era um moço. Abraão já era extremamente apegado com o seu filho Isaque, e naquele momento Deus manda Abraão sacrificar o seu único filho, o filho que ele amava, o filho da promessa, da descendência de que ele havia prometido para sua esposa Sara e também para ele. E de repente Deus diz: Abraão, eu quero que você sacrifique para mim Isaque. E Abraão, irmãos, prontamente, os irmãos conhecem a história, vai caminhando para o holocausto, e chegando ao holocausto, ele amarra as mãos e os pés do seu próprio filho. Interessante que quando eles estão no caminho, nós vamos ouvir o diálogo que Abraão está tendo com o seu filho, e Isaque interpela seu pai no caminho e pergunta: pai, me parece que nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos aqui carregando a lenha, nós estamos carregando também todos os utensílios necessários para o sacrifício, mas o senhor não percebeu que está faltando alguma coisa? E de repente Abraão olha para Isaque e diz: meu filho, você está falando do cordeiro? Fique tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. Eu acho maravilhoso a Bíblia, irmãos, quando nós nos apegamos com os detalhes que ela tem. Porque veja, Abraão diz: Isaque, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele não disse Deus proverá para nós o cordeiro. Ele não disse Deus proverá no seu lugar um cordeiro. Não, ele diz Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele está dizendo isso, uma vez mais, ele está manifestando o seu plano glorioso de salvação. Porque ele está dizendo: a salvação é um projeto de Deus, a salvação dos homens, o amor que ele decidiu desprender aos homens, é um projeto dele, não é para nós, não se trata de nós. Não é a respeito de Abraão, não é a respeito de Isaque, mas Deus decidiu salvar a humanidade. Então fique tranquilo, o que ele está dizendo é uma profecia, é uma promessa, é um prelúdio do que haveria de acontecer no futuro. Ele está dizendo: Deus sempre provê para si um cordeiro, Ele sempre se satisfará nos seus projetos, nos seus planos, nos seus intentos. Os projetos que Deus estabeleceu que faria, meu filho Isaque, Ele fará, fique tranquilo, Ele proverá para si um cordeiro. Abraão estava, irmãos, junto com Isaque, vendo Deus apontar para a cruz. Deus estava apontando para Jesus naquele momento. Ele estava dizendo: fique tranquilo, com relação às culpas, com relação aos nossos esforços humanos, Deus sempre preparará para si um cordeiro. E a Bíblia nos diz que naquele dia o filho escapa e o cordeiro morre, porque ele estava dizendo: fique tranquilo, Deus sempre provê para si o cordeiro, ele se satisfará em sua justiça, a justiça de Deus será satisfeita no cordeiro de Deus, a saber, ele estava apontando para Jesus, ele estava, louvado seja Deus. Irmãos, quando nós lemos o texto que lemos, eu queria meditar com os irmãos um pouco textualmente nele, no capítulo 12 do Êxodo, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu queria meditar com os irmãos acerca do versículo 9 em diante. No versículo de número 9 está escrito: não comereis dele, de quem, irmãos? Do cordeiro, nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. Senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, ou as entranhas. Esse texto parece um pouco macabro, né? Se as crianças estivessem aqui, ia ficar pensando: como assim? Come a cabeça? Come as entranhas? Come as vísceras? Parece um texto até um pouco sanguinário, mas ele é sublime, é um texto maravilhoso, é um texto em que Deus está revelando a sua glória para nós nesta noite, e nós vamos meditar nisso bem rapidamente, porque o tempo é curto. Como o pastor aqui bem disse, eu não posso me ater aqui a todo o contexto histórico. A palavra Páscoa para os judeus, no original, eles chamam até hoje a festa de Pessá. Esta festa, irmãos, é a festa da Páscoa. Eles comemoram
a saída do Egito, eles comemoram a libertação do povo de Israel. Eles estão até hoje comemorando assim, eles fazem da mesma maneira, seguem aqui, da mesma forma como o Senhor havia ordenado aos judeus. Mas naquele momento, a graça de Deus estava sendo manifestada uma vez mais, como Deus já havia estabelecido ao povo: olha, toda vez que alguém peca, um cordeiro precisa ser imolado. Toda vez que vocês cometem erros, toda vez que vocês se afastam da minha presença, toda vez que vocês saem do plano que eu tenho estabelecido para vocês, neste momento, e eu estou no Velho Testamento, vocês precisam imolar um cordeiro, vocês precisam pagar o preço de alguma maneira. A minha justiça precisa ser pelo menos por hora satisfeita, derramando sangue. E na verdade o que eu estou fazendo, eu estou ensinando vocês que nada é de graça para vocês. Toda vez que vocês pecam, é necessário que alguém pague um preço. Vocês não conseguem pagar, porque toda vez que vocês pecam, vocês sacrificam. E toda vez que vocês sacrificam, voltam a cometer pecados de novo. Isto é a natureza pecaminosa que está dentro de vocês. Mas fique tranquilo, Deus estava anunciando pelos profetas que um dia haveria de nascer um que pisaria a cabeça da serpente, meus irmãos. Um dia haveria de nascer um que de uma vez por todas sacrificaria, de maneira que ele satisfaria a justiça de Deus. E eles estavam apontando para Jesus. Agora, irmãos, voltando ainda para o Antigo Testamento, nós vemos aqui uma tipologia de Cristo. O Cordeiro está simbolizando Jesus, e o Moisés, está recebendo de Deus as informações que eles precisavam passar ao povo, e o povo precisava seguir. E está escrito aqui: vocês deverão comer a cabeça do Cordeiro. A cabeça do Cordeiro, irmãos, fala da nossa mente, fala da nossa consciência, fala daquilo que pensamos. E a Bíblia, irmãos, nos leva diretamente a um texto que eu gostaria de meditar bem rapidamente com os irmãos, a respeito da cabeça do Cordeiro. Nós estamos falando da cabeça do Cordeiro, nós estamos falando da mente de Cristo. Quando no Novo Testamento está dizendo para nós: tende também a mente de Cristo. Deixem de lado os seus pensamentos humanos, a maneira humana como vocês estão vivendo, a maneira pecaminosa como vocês estão caminhando. Tenham a mente de Cristo, sejam transformados, renovados com a mente de Cristo, porque se vocês fizerem isso, vocês estarão em Cristo, e se vocês estiverem em Cristo, vocês farão parte deste pacto de salvação que eu estou estabelecendo com a humanidade. Logo depois, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que a palavra manda eles comerem também, juntamente com a cabeça, os pés. Eles precisavam comer os pés do Cordeiro. E eles precisavam comer os pés do Cordeiro, irmãos, porque eles precisavam andar com Deus. Eu estou aqui pulando as referências por conta do tempo, para que a gente tenha aqui uma conclusão. Eles precisavam andar como Cristo. Nós precisamos também andar como Cristo, irmãos. Quando nós comemos os pés do Cordeiro, nós estamos dizendo que vamos caminhar como Jesus caminhou. Caminhar com Cristo é ser aperfeiçoado por Ele a cada dia, é caminhar no caminho da perfeição de Jesus. Abraão, quando foi chamado por Deus, por exemplo, ele é chamado por Deus e Deus diz para ele: Abraão, anda na minha presença, caminha na minha presença e você vai ser perfeito. É quando andamos na presença de Deus, quando comemos os pés do Cordeiro, que nós alcançamos, irmãos, em Cristo, uma plenitude em nossa caminhada cristã. A Bíblia avança e diz para nós ainda que nós deveríamos comer, além disso, as entranhas do Cordeiro. As entranhas falam a respeito do que há no interior, as entranhas falam do que está dentro, as entranhas falam do que está no sentimento. Abram comigo a Bíblia, por gentileza, no Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Capítulo de número 2, versículo 5, está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É necessário que nós tenhamos em nós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isto é comer as entranhas do Cordeiro, é fazer com que aquilo que há dentro de Jesus habite também no nosso interior, irmãos. O mesmo sentimento que ele teve, que não teve glória, que não teve por usurpação, desejo de ser glorificado, mas ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, se fez carne, abriu mão de toda a sua grandeza no céu, para salvar a todos nós. É este o sentimento que ele deseja também aplicar em cada um de nós aqui nesta noite. Mas muito mais, irmãos, e eu já vou até fechar a Bíblia aqui, para a gente finalizar a meditação. Muito mais do que comer a cabeça do Cordeiro, que é muito importante, a mente de Cristo. Muito mais do que comer os pés do Cordeiro, que simboliza caminharmos com Ele. E muito mais do que também comermos as entranhas do Cordeiro, ter em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero me ater ao mais importante deste ritual pascual. O mais importante, irmãos, deste ritual era o sangue. Nós estamos falando de 4 elementos ali mencionados na palavra. O sangue, que não precisava ser bebido, ou comido, ou ingerido. Os outros 3 elementos sim, a cabeça do Cordeiro, as entranhas do Cordeiro, os pés do Cordeiro, mas o sangue não. O sangue deveria ser derramado em uma bacia, e depois de derramado na bacia, o sangue precisava ser passado nos umbrais da porta, nas colunas da porta. E eu quero dizer aqui uma coisa muito importante a você nesta noite, meus irmãos. Não basta Cristo na cruz. E eu explico, você não pensa que eu estou aqui pregando uma heresia. Jesus na cruz não é suficiente para a nossa salvação. Jesus na cruz não é suficiente para salvar você. Ele só é suficiente se você permitir que o Jesus da cruz habite dentro de você. O sangue do Cordeiro na bacia não fazia efeito algum. Se o anjo da morte viesse diante da casa e naquela casa não tivesse sangue nos umbrais, o sangue era só um sangue derramado na bacia de um animal qualquer ali. E eu te digo, Jesus não, ele não é um animal qualquer. Jesus é só comparado a um cordeiro, porque no Antigo Testamento o cordeiro simbolizava aquele que substituía a nossa culpa. Por isso Deus preparou para si um cordeiro. Deus preparou para si o nosso Cristo, o nosso Jesus. Mas ele crucificado não faz efeito nenhum em nós, se ele não estiver em nós. É necessário pegar o sangue da bacia e passar nos umbrais da porta, porque senão o anjo ceifará a minha e a sua vida. É necessário Cristo em nós, meus irmãos. E eu estou dizendo isso porque quantas vezes nós estamos apenas como religiosos, legalistas, como pessoas que vivem religiosidade, que vêm à igreja só por vir à igreja. Pessoas que celebram a Páscoa como outras religiões que temos, e só na Páscoa deixam de comer carne, participam de rituais vazios. Isto é o sangue na bacia, isto não faz efeito. É necessário cumprir cabalmente aquilo que Cristo determinou para que fôssemos salvos. É necessário estarmos nele. Ele diz na sua palavra: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós. É necessário, irmãos, que Cristo habite no nosso interior. É necessário que Cristo faça efeito em nós, que o sangue de Jesus venha a ser uma marca na nossa testa, na nossa vida cristã, meus irmãos. Nós precisamos fazer com que Cristo tenha poder em nós através do seu sangue. E há uma frase que está em desuso no nosso meio. Muita gente nem fala mais isso. Eu lembro que os antigos falavam muito mais.
O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue do Cordeiro ali simbolizando Jesus foi o que livrou o povo da morte. E nós também estamos fadados à morte eterna, se o sangue de Jesus não for uma estampa da nossa testa, se o sangue de Jesus não for uma marca da nossa caminhada cristã. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus ainda continua salvando o pecador. O sangue de Jesus tem poder para livrar as nossas dores. Foi na cruz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Se apodere disto nesta noite, coma das vísceras deste Cordeiro, coma da cabeça dele, transforme a sua mente nesta noite, coma dos pés do Cordeiro e coloque o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua porta. É necessário vivermos isso. Eu estava aqui para finalizar, entregar o microfone ao pastor, e eu precisava contar esse testemunho, né? Eu só contei ele em partes. Eu estava meditando o quão poderoso é o sangue de Jesus. Há pessoas aí que eles ostentam coisas que os seus filhos vivem. Eu já vi ali no meu trabalho, olha, meu filho estuda numa escola particular, já tão pequeno, e já fala outro idioma e tal, isso tudo é muito bom. E às vezes a gente tem um sentimento de inferioridade diante de algumas grandezas da vida, né? Por sermos tão pequenos. Nós somos tão pequenos às vezes, nós aqui do Helena, né? Somos tão limitados, pelo menos eu às vezes fico olhando tantas grandezas, e é um sentimento que nos apequena às vezes, nos faz se sentir pequenos. E eu meditando sobre isso, irmãos, o Senhor, o Espírito de Deus falou ao meu coração: veja quão grandes coisas eu tenho feito na sua vida, são tão maiores do que estas coisas triviais e passageiras da vida. E eu comecei a meditar e me lembrei o quanto eu, às vezes, quando estou orando pelos meus filhos, coloco as mãos sobre ele e falo: Senhor, cobre os meus filhos com teu sangue. E este sangue tem poder, irmãos. Se apodere de tudo que o sangue de Jesus tem para você. Tem cura, tem libertação, tem salvação, tem vida plena em Jesus, tem milagres. E eu sempre orando: Senhor, cobre os meus filhos com teu sangue, cobre os meus filhos com teu sangue. E eu fui ministrar uma palavra, pastor, vou correr, tá? Eu fui ministrar uma palavra em uma congregação, e quando cheguei lá, havia uma pessoa possessa, nós oramos por ela, irmãos, e ela foi liberta, foi uma bênção. Logo depois que esta pessoa foi liberta, tinha alguns amigos que estavam lá. Uma mulher se levantou do fundo da igreja, furiosa, também possessa pelo inimigo. Ela se levantou e começou a dançar no meio da igreja, e eu, como tenho aprendido bem com uns espíritos meio estranhos que se manifesta no nosso meio, que não é de Deus, né, irmãos? Se puder ajudar aqui, está falhando, esse aqui também já. E naquele momento, o Espírito de Deus falou ao meu coração: aquele espírito é um espírito de engano. E nós havíamos acabado de orar e havíamos acabado de expulsar demônios ali, os obreiros daquele lugar. E aquela mulher, de repente, quando viu que eu estava olhando para ela, porque o culto estava uma bênção, e ela estava ali possessa por um espírito maligno, saiu caminhando no meio da igreja, subiu em cima do púlpito no altar, e veio para colocar as mãos sobre mim. E eu sabia, porque o Espírito havia me revelado, que era um espírito de engano, não provinha de Deus. E quando ela tentou colocar as mãos em mim, eu, obreiro ligeiro, já enfiei a mão na cabeça dela primeiro. Falei: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Aquela mulher se endemoniou, irmãos, de uma maneira, e começou a andar e a gritar em cima do púlpito: eu não vou descer daqui, eu não vou descer daqui. E eu já vou finalizar, estou correndo. E eu falei: você vai descer em nome de Jesus. E a igreja levantou, começamos a orar. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, que salva, que liberta, que cura. Tome posse disso nesta noite. Aquela mulher olhou para mim e proferiu uma palavra de maldição. Eu ia compartilhar isso em gabinete com o pastor, mas nós não teve tempo, é só trabalho, né? E ela olhou para mim e lançou uma palavra de maldição. Eu disse: 3 dias e você cai, eu vou te derrubar daí, dessa cadeira que você está. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido.
mas o inimigo tentou me assustar. Passou, irmãos, o domingo, nós passamos mal a noite inteira, eu e a Francine. Na segunda-feira de manhã, eu estava de folga. Quando eu me levantei para vir aqui orar na Jornada Feliz com os irmãos, eu senti no coração de pôr as mãos na Radassa, ela estava queimando de febre. A gente levantou, orou por ela e clamamos o sangue de Jesus. Eu vim para a oração, tinha alguns irmãos aqui orando. Nós oramos, repreendemos isso no nome de Jesus. E quando foi à tarde, eu disse: Fran, hoje nós vamos almoçar fora. Vou te levar para a gente comer fora, uma comida japonesa que ela gosta. Falei, faz tempo que eu não faço isso. Sobrou uns R$40 aqui, bora. Quando eu sentei, irmãos, na mesa para comer, a creche ligou. E a creche ligou e falou: seu filho se acidentou aqui e está com um problema grave, vocês precisam correr para cá. A gente correu, o Calil foi socorrido e naquele momento parecia que não era nada. Mas ele começou a ficar ruim, e 3 dias ele piorou muito, inchou muito, ficou com muita febre, o antibiótico não fazia efeito, que a dentista tinha passado, e a gente levou ele para o hospital. Chegamos no hospital, irmãos, lá no hospital, nós estávamos ali por 3 noites, clamando a Deus que ele saísse de lá, porque a Fran tinha ensaiado essa cantata aqui para cantar, e ela queria cantar. Cadê a Fran? Está aí? Ah, oi? Ela tinha ensaiado e ela falava: amor, tudo que eu queria era cantar na cantata. E eu falei: Deus, a minha esposa só quer cantar na cantata, opera um milagre, Senhor. E toda vez eu ia lá, a gente revezou, e a gente orava pelo Calil. E eu levei o óleo, que eu falei: eu sou presbítero novo, preciso sair orando por todo mundo. Entrei no quarto e falei: quem aqui acredita em Jesus? Aí o povo que estava internado no mesmo quarto falou: a gente quer oração. Eu falei: então eu vou meter óleo na cabeça de todo mundo, vou curar todo mundo, em nome de Jesus, que eu não vim aqui à toa. Para a glória de Deus, o dia que a gente saiu, todos eles também saíram em alta, naquele hospital. E já estava lá fazia um tempo, né? E aquela noite eu vim para casa, a Fran ficou, e a gente orou no ensaio do coral, na sede. O coral que está aqui, a gente clamou a Deus. E tudo que eu pedi naquela oração: Senhor, cobre o meu filho com teu sangue, Senhor, cura ele. A Fran só quer cantar na cantata. E se ela vir cantar, eu vou ter que ficar lá, quem vai narrar? Então eu falei: Deus, tem que dar um jeito, senão o Erivelto vai ficar sem narrador, sem contralto, sem soprano, sei lá o que a Fran canta. E aí, irmãos, para finalizar o texto aqui, olha que coisa gloriosa o Senhor fez. Nós dormimos aquela noite, e nós já sabíamos, naquela noite a médica passou e falou: não tem jeito, o seu filho ficará aqui por 7 dias. A médica passou ali e disse: o seu filho está curado, esse antibiótico aqui não precisa tomar aqui mais não, toma um mais fraquinho em casa, está tudo certo. O convite de Cristo para você nesta noite é: coma da cabeça do Cordeiro, mude a sua mente, transforme o seu entendimento. Nós temos o maior privilégio do mundo, o privilégio de sermos assistidos pelo sangue de Jesus. Eu quero saber de nada que o mundo oferece, se o meu filho está vendo Jesus na beira da cama dele. Desfrute de tudo que o sangue de Jesus tem para operar na sua vida, e Ele te fará feliz em todo o seu